Olá, nono ano! Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje vamos dar continuidade aí ao estudo da Europa, o velho continente e a nova organização do espaço. É o capítulo 3 do volume 2. Estamos já chegando no finalzinho dele. Hoje vamos trabalhar sobre a União Europeia. Beleza? Pessoal, como de praxe, chegando a 12ª semana de aulas remotas, quem esperaria, né? Como de praxe, gosto sempre de lembrar vocês no início de vídeo que não esqueçam de assinar a lista de presença, tá? É fundamental que vocês assinem. O link dela sempre está aí na descrição do vídeo. Não deixem de fazer isso. Desculpem. E não deixem de anotar as possíveis dúvidas que possam surgir aí, né, desta aula ou daquelas outras que já foram gravadas, das nossas lives. Tragam as dúvidas, elas são muito importantes para a gente poder estabelecer aí o processo de construção do conhecimento. Beleza? Então vamos lá. União Europeia. O que quer dizer isso aí? O que é a União Europeia, né? Acredito que todos vocês já tenham ouvido falar. Essa parte, né, do nosso conteúdo está na página 28, tá bom? A União Europeia, pessoal, é um bloco econômico. Então deixa eu já passar esta imagem aqui, né? Já fica legal para a gente colocar a nossa imagem de fundo aí, no qual eu vou dar aula em cima dela. Então, vamos deixar essa aí, ó, que é o símbolo da União Europeia. A União Europeia, a primeira coisa que eu quero entender aqui, eu vou pegar uma outra cor, que a minha tá amarela, não sei se eu quero amarelo não, acho que eu vou preto hoje. Então, a União Europeia, vou chamar ela de UE. Ela é um bloco econômico. Mas o que quer dizer um bloco econômico? O que quer ser um país fazer parte, ou alguns países fazerem parte de um bloco econômico? Pessoal, bloco econômico nada mais é, né, uma tentativa de alguns locais, de alguns países, né, de criarem regiões comercializando entre si, né, com o objetivo aí de promover a intensificação e a dinamização do comércio e da economia de certas áreas. Desculpa, hoje estou com uma tosse, não seja. Então, um bloco econômico, né, ele tem um objetivo, né, de fortalecer economicamente, né, os países que fazem parte, comercialmente, industrialmente, aqueles países que se unem ali para estabelecerem um comércio que nós chamamos regionalizado. Então, o bloco econômico é um comércio regionalizado. A minha letra está em... Esse comércio regionalizado, ele tem como objetivo, então, o fortalecimento econômico, comercial e industrial mútuo entre os vários países que ali vão se consolidar. O bloco econômico, né, é um termo muito antigo, né? Os países já juntam aí para poder estabelecer comércio entre eles, né? Um tipo de comércio especial entre eles, já há bastante tempo, tá? Apesar de ser uma característica, nós vamos ver que a maioria, né, dos blocos econômicos que existem hoje no mundo surgiram após a década de 90, né, nós vamos ver que é uma característica muito antiga, né? E nós tivemos um embrião aí, que é o primeiro bloco que todos seguiram, né, que seguem a risca, o bloco mais bem integrado que nós temos, o mais bem feito, abre aspas, até hoje, que é a União Europeia. Mas a gente precisa entender um pouco do contexto aqui histórico da União Europeia ou da própria Europa para entender como que esse bloco
essa integração econômica, quando junta-se, né, então esses vários países para fortalecer a sua economia, o seu comércio, a sua indústria, mutuamente, eles vão ter algumas regras comerciais entre eles, tá? Então vamos entender o contexto aqui passado dessa. A Europa Ocidental, pessoal, né, ela estava destruída pela Segunda Guerra Mundial, né? E ela precisava aí ser reconstruída, né? Então lembre-se que aí já os países estavam completamente detonados pela Segunda Guerra Mundial e eles precisavam ser reconstruídos. Só que muitos desses países eles estavam falidos, né? E muitos deles também se tornaram, vocês já estudaram isso, extremamente dependentes dos Estados Unidos. E eu digo dependentes na questão da alimentação, da produção industrial, do dinheiro americano, necessariamente, né? E isso, de certa forma, incomodou muito o mercado, né, e os países europeus. Então eles já estavam fragilizados em um século terem tido duas guerras, grandes guerras, né, menos de um século terem tido duas grandes guerras no seu continente. Países estavam completamente devastados, com economias, né, falidas. E a presença norte-americana, né, vamos dizer assim, o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial, estava causando muito incômodo nesses países, tá? E no mercado europeu. Além disso, obviamente, né, esses países da Europa eles precisavam de negociar algumas mercadorias que ainda eram possíveis entre si. Eles precisavam estabelecer um elo, uma conexão, né, entre eles para poder, né, produzir e comercializar o que era possível na época, né, o que não foi destruído, né, por exemplo, o carvão mineral e o aço, tá? E nesse contexto, e foi assim, né, numa tentativa de reaproximar e reduzir a influência norte-americana, que 6 países em 1950, né, depois eu vou voltar mais ainda para falar, que em 1950 eles criaram o primeiro bloco, ou o embrião de um bloco econômico europeu, que foi a CECA, né, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, que foi a junção desses países pós-guerra, né, para poder vender o que era possível aí, que eles tinham, era o carvão e o aço, né, e para tentar afastar um pouco da influência norte-americana. E essa relação entre esses países foi se aprofundando de tal forma que em 1957, né, esses mesmos países eles assinaram aí um acordo no famoso Tratado de Roma, que deu início à Comunidade Econômica Europeia, que um dia iria se tornar a União Europeia que nós conhecemos hoje, tá? E essa Comunidade Europeia, né, ela formada lá em 1957, ela ao longo dos anos, ela foi evoluindo. Em 1992, no Tratado de Maastricht, eu vou especificar cada coisa dessa para vocês, tá? Foi efetivamente criado, né, essa união econômica aí, com o nome de União Europeia. Lembre-se que com o contexto da globalização que o mundo vive hoje, né, o comércio mundial ele se expande muito, né? E acaba ocorrendo uma disputa cada vez maior por um mercado global. Então os países, ao juntarem num bloco econômico, sobretudo os europeus, eles buscavam aproximar nesse comércio, né, se aproximar desse comércio com o objetivo de se fortalecerem e de se protegerem regionalmente. Ok? É óbvio que integrar um bloco econômico, né, é muito importante, aumenta o seu mercado consumidor potencial, aumenta o seu acesso a produtos, você tem tarifas mais baratas. Então, para um país,
é interessante acessar, portanto, né, fazer parte de um bloco econômico. Tá? E no caso da Europa, aí, eles conseguiram criar a União Europeia. E a União Europeia ela surgiu, agora sim vamos começar a falar especificamente dela, eu dei um contexto geral, né, dela e de blocos econômicos. Ela teve aí como objetivos iniciais três itens que nós podemos citar aqui com bastante clareza na sua criação: a manutenção da paz europeia, lembre-se o que eu acabei de falar com vocês. A Europa, em menos de um século, ela foi arrasada por duas guerras. Duas guerras que aconteceram no continente europeu. Então, um dos objetivos que eles pretendiam com a criação da União Europeia, deste bloco econômico, né, era a manutenção da paz europeia. Ora, se o país tivesse um comércio um pouco mais estabelecido, né, entre eles, talvez nós não tivéssemos aí a presença de tantas guerras no continente novamente. Então, esse foi um objetivo, um marco inicial para a criação da União Europeia. Tivemos também, como objetivo inicial, lembre-se que o mundo vivia a época da Guerra Fria, então existia uma resistência à expansão socialista. Lembre-se que grande parte da Europa, né, sobretudo a Europa Ocidental, ela estava alinhada com um bloco capitalista. Então, criar um bloco econômico para fortalecer os países que iriam fazer parte deste bloco, né, os países membros desse bloco, fazia também frente à expansão socialista que vinha do leste europeu. Tínhamos também como objetivo inicial uma reação, essa eu já até falei, né? Uma reação à influência norte-americana. Influência. Vou colocar só os Estados Unidos para a gente ganhar tempo. Então, o bloco econômico surgia também como um grande fator, né, para a reação, né, como reação às influências norte-americanas no continente. É claro que o bloco teve diversos obstáculos. Na sua criação, que não surgiu da noite para o dia, né? Já até dei um spoiler para vocês um pouquinho. Alguns obstáculos. Diversos conflitos entre os países membros. Pessoal, isso aqui quer dizer o quê? Não deu para enxergar nada ali. Olha um obstáculo para se criar um bloco econômico. Nós vamos ver que um daqueles 6 países que eu falei com vocês no início, lá que criaram a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, estava de um lado a França e também estava a Alemanha Ocidental, que tinham sido inimigos há poucos anos atrás, na Segunda Guerra Mundial, há pouquíssimos anos atrás, né, também fazia parte a Itália. Então, existiam ainda diversos conflitos entre os países membros. Como demonstrar para a população que um país que invadiu o meu há 2 anos atrás, hoje estaria assinando um acordo comercial, né, de integrar o mesmo bloco econômico. Então, isso servia como um obstáculo à criação de um bloco econômico europeu. Existia também, ainda existe na Europa, isso é muito exacerbado e nós vimos aí ao longo do nosso capítulo um pouco disso, um forte sentimento de soberania.
e nacionalismo. As potências, elas tinham, né, principalmente os países lá, né, a gente sabe que na Europa isso é muito comum, um forte sentimento de soberania. E quando você integra um bloco econômico, você tem que, de certa forma, né, como eles gostariam de criar a União Europeia, esses países eles tinham que reduzir a sua soberania, reduzir a sua questão soberana sobre o seu território, já que quando você integra esse bloco, né, da União Europeia, as regras elas são comuns a todos os países. Então, você não pode adotar algumas especificidades no comércio ou em algumas leis trabalhistas no seu país, porque agora você compõe um bloco, né, uma união monetária, que nós vamos ver logo logo. E isso pode ser um empecilho para aqueles países que têm fortes sentimentos de soberania e nacionalismo. E esse forte sentimento de soberania e nacionalismo é que levou, o que nós vamos falar nessa aula também, ao Brexit. Né? Ao Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Nós vamos falar um pouco mais dele. Também tem como um obstáculo na criação da União Europeia, né, a existência de diversas ditaduras que existiam no continente. Ditaduras que persistiram aí até a década de 70. O salazarismo, o franquismo, né, eram ditaduras. E para integrar um bloco econômico, né, não é permitido, né, que países aí integrem tendo ditaduras em seu território, né, porque espera-se que os regimes sejam democráticos, ok? Vamos fazer uma linha do tempo aqui agora do surgimento da União Europeia. Vou apagar isso tudo aqui, depois vocês voltam no vídeo se quiserem copiar algo. Vamos fazer aqui uma linha do tempo da União Europeia. Olha só, então, um ano antes da guerra, em 1944, nós tivemos a criação do chamado Benelux. Benelux. O que quer dizer isso? Bélgica, Netherlands, quer dizer Países Baixos, talvez você conheça como Holanda, e Luxemburgo. Esses países que haviam sido conquistados, né, haviam sido dominados aí pela Alemanha nazista, foram os primeiros países a serem libertados aí pelos aliados. E eles resolveram entre eles, né, olha, já que nós já fomos libertados, nós precisamos estabelecer um comércio entre a gente para a gente começar a se reerguer, que a gente foi dominado aí durante muito tempo pela Alemanha, né, vamos dizer assim, pelo eixo, né, vamos dizer, fica melhor dizendo, pelo eixo, e a gente precisa se reconstruir. E eles começam um processo aqui de criar uma zona de livre comércio entre eles, um tipo de bloco, né, vamos dizer assim, uma integração entre esses países, onde eles vão eliminar diversas tarifas, diversas taxas para negociar entre eles. E essa agremiação, essa junção desses países deu muito certo. Tanto é que em 1952, esses mesmos países, o Benelux, mais a França, olha aí, hein? Mais a Alemanha Ocidental. Lembre-se que eu estou falando de Alemanha Ocidental porque em 52 ela estava dividida, né? A Alemanha Ocidental, vou colocar assim, Ocidental, mais a Itália. Eles resolvem o seguinte, eles viram a França, a Alemanha e a Itália e falaram, esse negócio do Benelux lá, da Bélgica, dos Países Baixos, do Luxemburgo, deu muito certo esse bloco econômico que eles fizeram aí, né?
Pô, vamos aprofundar essas relações aí e a gente vai entrar? Vamos. Vamos criar, então, a partir daqui, a SECA. Que é o quê? A Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Que eram produtos que esses países tinham bastante aqui. Vamos aprofundar e vamos dar esse nome aqui, que nós vamos comercializar principalmente carvão e aço. Pode ser? Pode. E aí eles se integram aí, eles avançam o estágio entre eles, né, de integração entre esses países da Europa. Aí eles até convidaram o Reino Unido aqui para participar, mas o Reino Unido não aceitou. Ele falou o seguinte: não, eu também fabrico bastante carvão e aço, eu prefiro ir para o mercado sozinho, não integrar com vocês. Então tá, se você é o bonzão, fica aí então. Esse Benelux mais esses 3 países aqui deu tão certo que eles continuaram evoluindo a integração entre eles. Em 1957, nós tivemos a assinatura do Tratado de Roma. Lembra que eu falei com vocês? Tratado de Roma. Nesse Tratado de Roma, eles falaram o seguinte: pô, isso aqui deu tão certo, esse negócio do carvão e do aço, vamos expandir isso para mais produtos? Vamos. Então, se nós vamos expandir para mais produtos, nós não vamos poder ficar chamando isso aqui de Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, né? Vamos passar isso aqui, agora esse bloco nosso, a chamar Comunidade Econômica Europeia. Tá? E aí, né, o negócio começou a andar, foi muito bom e começou a cada vez mais países se integrarem a este bloco econômico. Tanto é que em 1973, vou colocar aqui, ó, o Reino Unido falou: agora eu entro. Aí o Reino Unido entrou, fazendo parte aí do Tratado de Roma, né, da Comunidade Econômica Europeia. Em 1985, eu vou citar algumas principais datas, né? A Comunidade Econômica Europeia, ela falou o seguinte: olha, vamos aprofundar mais ainda as nossas relações aqui. Nós criamos uma zona de livre comércio aqui. Aqui nós criamos uma união aduaneira, né, que vocês vão lembrar das aulas de bloco econômico, né? Nessa união aduaneira aqui, eles, além da fase de livre comércio aqui, eles começaram a adotar uma tarifa externa comum para poder comercializar com outros países. Eles estavam se integrando cada vez mais. Aí eles estavam tão integrados que eles falaram o seguinte: pô, vamos melhorar isso? Vamos assinar esse tratado aqui, ó. Talvez um dos tratados mais famosos que existe. Quem já viajou para a Europa vai com certeza conhecer. Ele é o Tratado de Schengen. Difícil escrever. Nesse tratado de Schengen, ou Schengen, né, ele vai trazer o seguinte: pô, além do comércio, além de mercadoria, vamos colocar aqui um negócio legal: fronteiras internas livres. O que quer dizer isso? Que a partir daquele momento, com o Tratado de Schengen, eles criam o famoso espaço Schengen, né? Que é o que? Os países que integravam aqui, ó, a Comunidade Econômica Europeia, né, e quisessem assinar o Tratado de Schengen, né, fazer parte do espaço Schengen, eles teriam o quê? Livre acesso às fronteiras das pessoas, né? Eu não precisava mais de passaporte para entrar nos países, né, que faziam parte desse espaço. Eu não precisava de autorização antes para entrar nesse espaço. Inclusive, né, o espaço Schengen está fazendo 25 anos, né, este ano, né, para vocês verem a importância dele. Até hoje ele está em vigor lá, o espaço Schengen. Nesta altura do campeonato aqui, o negócio já estava tão integrado, pessoal, que nós já tínhamos aqui, ó, 22 países membros. 22 países membros na Comunidade Econômica Europeia.
assinaram o tratado aqui de Schengen e mais 4 que não faziam parte da Comunidade Econômica Europeia, mas 4 países também resolveram, pô, esse negócio é legal, eu quero participar desse tratado também, lá na Europa, e entraram nele. Pra vocês verem, olha o grau de integração entre os países que eles estavam chegando aí, ok? Vamos adiantar mais um pouquinho a nossa história aqui. Em 1992, vou colocar /93, nós tivemos outro importante tratado assinado na Europa. E esse aqui é mais difícil escrever. Foi o Tratado de Maastricht. Com 2 As. Maastricht, isso mesmo. O Tratado de Maastricht, eles então falaram, ó, o negócio está tão bom que a partir de agora nós vamos começar a chamar a União Europeia. E vamos fazer um negócio, vamos integrar mais ainda, vamos criar o quê? Um negócio que é uma moeda única entre a gente, vamos, a criação do euro. Tá? No Tratado de Maastricht eles estabeleceram isso aqui. Eles evoluíram aqui para um grau de integração que nós chamamos de bloco econômico, que é chamado de União Monetária. Quando os países vão ter uma moeda só. Olha só, começaram aqui, olha, com uma área de livre comércio, uma zona de livre comércio, evoluíram para uma união aduaneira, evoluíram aqui, olha, para um mercado comum, e aqui evoluíram para uma união monetária. Então, percebendo a integração que a Europa foi conquistando ao longo do tempo com o seu bloco, né? E em 2002, vamos estar aqui, ali eles criaram, né, a União Europeia em si, o nome União Europeia, o grau máximo e o euro, mas em 2002 que começa a circular o quê? A moeda, circulação do euro. Demorou, né, para até criar a moeda, né, como é que seria o papel moeda, aquela coisa toda. Em 2002 começou a circulação do euro. Importante frisar aqui, ó, nem todos os países que assinaram o Tratado de Maastricht lá resolveram adotar o euro, tá? Dos 15 países que assinaram o Tratado de Maastricht, né, 12 aqui resolveram adotar o euro. 3 não. Um deles, vou colocar aqui um asterisco aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Um deles foi quem? O Reino Unido, que já não quis entrar aqui, que entrou depois tardiamente aqui, não é verdade? Já não quis assinar aqui, ó. O Reino Unido não assinou o Tratado de Schengen, tá? Ele não tem a livre circulação de pessoas lá e não quis adotar o euro. Tá vendo que já são chatos, né? Depois eles vão querer sair, né? Brincando aí com esse negócio de chato. Tem outro evento importante aqui, ó. Em 2004, nesse processo da União Europeia, de formação dela, a entrada de 10 novos países. E a entrada desses 10 novos países, esses países, a grande maioria, vieram aí do famoso leste europeu. Eram países socialistas, tá? Países socialistas que agora estavam entrando aí na União Europeia. Isso é um importante marco para ela também. Vou puxar a setinha e vou vir aqui para baixo agora, tá? Fazendo a linha do tempo aí. Nós temos em 2009 outro evento importante. Evento importante aqui, ó. Assinatura do Tratado de Lisboa, lá em Portugal. O que foi o Tratado de Lisboa? Ele trouxe aqui, eu vou explicar para vocês, um negócio chamado fim da unanimidade. Eu já vou explicar. Unanimidade. E trouxe um negócio chamado dupla maioria.
Por que eles fizeram isso aí no Tratado de Lisboa? Lá em 2005, logo depois que 10 novos países entraram aqui, a União Europeia tentou evoluir mais uma vez o seu bloco econômico, chegar no último estágio que nós temos de evolução, de integração de um bloco econômico, que é a união aí de todas as instituições, um bloco, um país, né? Eles tentaram votar uma Constituição lá. E quando eles tentaram votar, antigamente, né, na União Europeia, era o seguinte: todos os países que assinavam com a União Europeia, todos eles tinham que aprovar. Se um país só não aprovasse um determinado coisa que estava sendo tratado, aquilo não era votado mais, ela não passava. E aí, quando eles tentaram votar essa Constituição única, né, de criar, na verdade, praticamente criar um país, né, União Europeia, né? Quando eles tentaram criar isso, né, em 2005, 2 países foram contra, né, a Holanda e a França. E aí, para evitar, né, que olha só, a grande maioria perdeu por conta só de 2 países, né? Então, para evitar que isso aconteça, eles em 2009, no Tratado de Lisboa, eles criaram o fim da unanimidade. Ou seja, não tem mais unanimidade. Agora, quando alguma coisa for submetida, quando a gente for votar alguma coisa aqui, vai o quê? Ganhar a ampla maioria, né? O que quer dizer a ampla maioria? 65% dos países membros votarem sim, aquele processo passa. Mas, além disso, tem que existir a dupla maioria aqui, ó. O que quer dizer dupla maioria? Eu consegui a unanimidade, né? Assim, a grande maioria, né? Quer dizer, na votação, e a dupla maioria era: eu vou olhar qual é nós vamos perguntar à população. Se 55% da população do bloco dizer que sim, o que nós estamos querendo propor aqui, ganhou a dupla maioria. Ganhou a população, ganhou na maioria na hora da votação. Entendeu? Isso foi muito importante para acabar com essa unanimidade. Imagina, vamos agora mudar o símbolo da União Europeia. Vamos colocar uma cor aqui amarela, toda amarela, um exemplo. Aí todo mundo vota que sim, um país vota que não, aí não pode fazer, né? Isso é ruim, tá? Neste Tratado de Lisboa, eles colocaram uma coisa interessante, colocaram uma cláusula lá também legal. Ó, quem quiser sair da União Europeia pode, basta comunicar, gente. Tanto foi que em 2016 nós tivemos o famoso Brexit. O que quer dizer Brexit? A saída do Reino Unido da União Europeia. Começou lá em 2016, né? Onde eles fizeram um plebiscito para ver com a população se eles queriam sair. 52% falou que sim, 48% falou que não. O processo se desenrolou. No dia 31/1/2020, nós tivemos a saída do Reino Unido. Tá? E aí hoje a União Europeia conta com... Então a União Europeia, ela tem 27 países membros. Ela tinha 28, mas com a saída do Reino Unido, nós temos um país a menos. Mas vamos ver aí, a União Europeia não vive só dessas bonanças, só de coisas boas que eu falei com vocês aí, né? Vamos entender um pouquinho aí, olha. A saída do Reino Unido aí. Um pouco antes de 2016, pra vocês entenderem, o então candidato lá a primeiro-ministro do Reino Unido, James Cameron, ele precisou fazer acordo com alguns partidos para formar o que seria o seu governo. E dentre esses partidos estava um que era favorável à saída do Reino Unido da União Europeia. Ou seja, o James Cameron, para poder formar o seu governo e ter apoio deste partido, ele se comprometeu a fazer um negócio. Ele se comprometeu a fazer um plebiscito. Ele falou: você vai me apoiar? Vou. Então eu vou fazer um plebiscito aqui, né? Vou perguntar à população se eles querem sair do Reino Unido. E esse plebiscito foi feito em 2016, propondo a saída do Reino Unido. Só que o James Cameron, ele tinha convicção
total que jamais seria aprovado, né, a saída do Reino Unido né, da União Europeia. Mas esse partido que eu falei com vocês que era contra, ele usou de tantas, vamos dizer assim, armas, né, entre aspas, que ele usou a mídia, as redes sociais, ele usou tanto disso que ele convenceu a população, uma parte da população, é importante dizer, a votar no sim. Né? E tem até um filme que, né, no Netflix que mostra essa questão muito legal. Eles foram até acusados, sabe, esse partido, junto com as redes de televisão, essas coisas que fizeram lá, porque eles literalmente manipularam a população, né, grande parte da população, para votar no sim. Tá? E aí acabou que em 2016 o James Cameron ele falou: vou fazer esse plebiscito só por fazer mesmo, que ninguém vai aprovar, né? Isso, e aí eu já vou estar eleito, fica de boa. Só que ele se enganou, né? Ele se enganou porque, cadê meu lápis? Porque como eu disse a você, 52% da população falou que sim e 48% falou que não, né? Sendo que desses 52%, olha como é que foi um negócio meio que manipulado. Dessas pessoas que falaram, né, que sim, nós temos aí, a grande maioria eram idosos, e a população, né, do interior. Talvez não tivesse tão conectada, né, com os processos aí, né, e não percebiam o quão importante é para o Reino Unido participar da União Europeia. Tá? Então, neste contexto, quais são as causas, né, que o Reino Unido, né, ele informou a União Europeia para a sua saída, né, do bloco? Ele falou que ele tinha relações superficiais. Então, o Reino Unido falou assim, as relações do Reino Unido com a União Europeia são muito superficiais. Por quê? Nós não aderimos à Comunidade Econômica do Carvão e do Aço lá no passado. Nós não fizemos parte da criação da União Europeia em 1957. Nós só aderimos o bloco em 1973. E, para vocês terem uma ideia, o Reino Unido entrou, né, na União Europeia em 73, igual eu falei com vocês. Em 75 eles já fizeram um plebiscito para poder sair, né, da União Europeia, que antes chamava Comunidade Econômica, né, Europeia. Ele já, para poder sair, a população votou que não, ou seja, ele já entrou querendo sair, né? E eles não aderiram ao espaço Schengen, que eu falei com vocês, eles não aderiram ao euro. Aí eles falaram o seguinte, olha, a nossa relação com a União Europeia é muito superficial, né? Outra causa também aí que a gente quer sair, a questão da imigração, né? Nós estamos tendo aí, está sendo muito difícil controlar as fronteiras, né? Uma vez que a gente pertence à União Europeia, e nós estamos tendo um custo muito elevado com refugiados e com imigrantes, e para a gente isso não é interessante. Olha aí a questão, o que o Reino Unido alegou. Outra coisa, eles alegaram que estavam tendo um alto custo de se manter no bloco, né, sem uma contrapartida. Por quê? A União Europeia tem um custo manter, né? Quem vai, né, gerenciar, por exemplo, o Banco Central da União Europeia, né, vai direcionar todas as coisas, tem um custo. A União Europeia tem funcionários, né? E os países têm que contribuir para pagar o salário, pagar as infraestruturas da própria União Europeia. E os países mais ricos pagam mais, né? E o Reino Unido, ele alegou que não estava sendo interessante, que ele estava gastando muito dinheiro e estava ganhando muito pouco, já que no Reino Unido, na União Europeia, a maioria dos programas que ela propõe são, obviamente, para os países mais carentes, e o Reino Unido não concorda com isso. Eles acham que, já que eles contribuem mais, eles deveriam, né, ter uma contrapartida maior aí, mais programas voltados para o próprio Reino Unido.
E eles alegaram também que eles estavam tendo a perda progressiva da sua soberania e autonomia do país, porque quanto mais integrado um bloco econômico está, menor se torna a soberania e a autonomia do país. Falei com vocês, né? Então essas foram as causas. E é claro que tivemos consequências não tão boas, né? Como consequência da saída do Reino Unido da União Europeia, é uma possível fragmentação do país, né? O Reino Unido que é composto, né? O próprio Reino Unido que já é composto por alguns países e alguns países com regiões, né, separatistas já, tipo a Irlanda, né? E aí a Irlanda e a Escócia, né? A Irlanda do Norte, né? Que é chamada de Ulster, né? A Irlanda do Norte e a Escócia, elas foram contra a saída do Reino Unido da União Europeia, ou seja, o Reino Unido, que já é tão fragmentado, pode se fragmentar ainda mais com essa questão, né? Já que os países que o compõem ali, alguns deles foram contra a saída. Isso, tá? Houve também como consequência a redução dos investimentos externos e a desvalorização da libra esterlina, né, que é a moeda lá do Reino Unido. Ora, o que é melhor se vocês fossem empresários, se vocês fossem donos de uma indústria? Montar uma indústria na União Europeia, no qual vão ter muito mais países para desfrutar dos seus produtos, muito mais mão de obra, mercado consumidor, ou no Reino Unido, que é muito menor, né? Então, no dia que o Reino Unido saiu, no dia 31/1 agora deste ano, diversas empresas abandonaram o Reino Unido, saíram do Reino Unido e foram se instalar em países da Europa. Corre-se o risco também, como consequência disso, de um isolamento econômico, de um isolamento comercial e político do próprio Reino Unido, né? Mas em contrapartida, né, com a saída, eles vão conseguir agora, eles vão ter o que eles sempre estavam reclamando lá, que era o quê? A retomada da sua soberania e autonomia, além do maior controle da sua fronteira. Legal? Essa aí é uma questão do Reino Unido. E por fim, pessoal, eu queria falar rapidamente aqui da Turquia, né? Olha aí o quebra-cabeça aí para querendo entrar na União Europeia. Há muito tempo a Turquia tenta entrar na União Europeia, mas não consegue, porque ela enfrenta alguns obstáculos, né? E quais são esses obstáculos? Primeiro, a religião, né? A população da Turquia, ela é muçulmana. A população da União Europeia é 100% cristã, né? Cristã católica, ortodoxa, protestante, mas é cristã, né? E o mundo ocidental não vê com bons olhos, né, a população muçulmana. Lembra que eu falei com vocês da dupla maioria, né? Lá naquela questão de voto? Se a Turquia entrasse na União Europeia, ela teria a segunda maior população do bloco, perderia só para a Alemanha. E aí, quando tivesse uma votação, né, como a população dela é muito grande, com certeza ela levaria vantagens em cima disso, tá? Então, é um obstáculo para a entrada. Os países europeus não têm aprovado tanto aí a sua entrada por conta disso, por causa da sua população. Outra coisa é que na Turquia nós temos fronteiras quentes, né? Fronteiras com grandes tensões geopolíticas no mundo, né? Faz fronteira com a Síria, com o Iraque, com o Irã, e isso a União Europeia entende como algo prejudicial, né? Que pode levar essas tensões para dentro do bloco europeu, tá? Além, mais um obstáculo que a Turquia enfrenta é a questão mais dos direitos humanos aí, por conta da sua repressão que eles fazem em relação ao povo curdo, né? O povo curdo, que é a maior etnia sem país no mundo, que visa criar, né, o Kurdistão, um país, e a grande maioria desse povo encontra-se aonde? Na Turquia. Só que a Turquia enfrenta eles violentamente, e isso é muito mal visto pelo bloco europeu, né, por essa quebra dos direitos humanos da Turquia em relação ao povo curdo.
E outra coisa é que a Turquia ela ocupa uma ilha chamada Chipre, ela ocupa militarmente essa ilha, né, dizendo que aquele território ali faz parte, né, deveria fazer parte do seu território, né, e isso também não é bem visto para a União Europeia. Mas também há a contrapartida, que a entrada da Turquia na União Europeia tem pontos favoráveis. Por ela ter uma população bem elevada, né? Por ela ter uma alta população aí, nós teríamos um grande mercado consumidor, né, dos produtos europeus. Além também, né, a Turquia vive o que nós chamamos hoje de uma janela demográfica. Ela está passando pelo processo de transição demográfica. Quer dizer o quê? Eu tenho uma população adulta, ou seja, uma população economicamente ativa, bastante expressiva no país. Isso representa mão de obra. Lembre-se que a Europa tem a sua população envelhecida, né? E uma mão de obra, né, é fundamental para a manutenção da economia do bloco. Né? Pelo fato da Turquia ser um país emergente, né, ela tem uma classe média que está aí surgindo, né, e uma classe média que está surgindo, ela tem alto poder, ela está tendo alto poder aquisitivo, representando mais uma vez um alto mercado consumidor. Além disso, a Turquia ela pode servir também, já que só um pedacinho seu que está na Europa, o resto está na Ásia, ela poderia ser uma importante ponte diplomática entre o Oriente, mas também o Ocidente. Ok? Então, meus amigos, essa foi nossa aulinha aí sobre a União Europeia. Eu sei que ficou um pouquinho longa, me perdoe, mas espero que vocês tenham gostado, né? Era fundamental falar isso tudo agora para a gente não atrasar com o nosso conteúdo. Qualquer coisa, vocês sabem, eu estou à disposição de vocês. Se não tiver entendido, voltem o vídeo, deem pause, copiem o que tiver por copiar. Eu sei que a letra está um pouquinho feia e tudo, né? Mas se não entenderem, né, mesmo se persistirem as dúvidas, eu estarei aqui para ajudá-los. Até a próxima, então, e um grande abraço. Fui!